Eu vou ter que me adaptar aqui. Muito agradecido por retornar a essa casa. Muito obrigada por vocês me receberem e poderem ouvir comigo ou estudar comigo essas coisas que a gente vem estudando sobre as emoções. A ABRAP Lagos, ela é uma instituição nova, ela está sediada aqui em São Pedro da Aldeia, mas ela abrange toda a região dos lagos. A gente, na realidade, hoje se tornou a única instituição no estado do Rio, porque a ABRAP Rio de Janeiro fechou. Então, a gente é a única que tem representação da ABRAP no Rio de Janeiro. Então, a gente tomou uma certa importância assim, de poder traduzir o que é estudado lá, as coisas que são feitas em São Paulo, né, na ABRAP Brasil, para trazer para cá. Então, a gente hoje resolveu dialogar com vocês sobre o espiritismo e as emoções. E aí eu me baseei num livro que, na correria, eu esqueci em casa, mas eu vou dizer para vocês qual é. É o Cultivo das Emoções, do Marlon Rickdown. E aí eu me baseei nele. Eu também estou lendo outros livros, e aí assim, isso daí pode virar, daqui a pouco começar a abrir vários leques, né? Mas eu estou estudando outros livros também, mas eu me baseei só nele. Kardec e as emoções. Ah, tá. Kardec era um estudioso da emoção. A gente não pensa nisso, né? Porque não vai, porque pensa que é só codificação e tudo mais, mas ele deixou isso meio que pra gente perceber, que ele, na hora que ele fez a Revista Espírita, ele colocou esse subtítulo pra gente: Jornal de Estudos Psicológicos. E a gente nunca se deu conta disso, que ele, muito antes até da ciência, da psicologia, de todo o desenvolvimento da psicologia, ele já tinha essas preocupações de trazer para a gente esses estudos, porque para ele, estudar o espírito, que a psicologia fala estudar a mente, né? Mas estudar o espírito, estudar aquilo que envolve o espírito, tem a ver com a psicologia. Tem a ver com a gente estudar nossas emoções e nossos sentimentos. Os cientistas, muitas vezes, vão alocar a psicologia na mente. Mas nós, espíritas, podemos e devemos pensar que esses sentimentos, isso está alocado no espírito. Então, a gente é estudioso também disso, a gente deve ser. Então ele fala assim, ele fez isso antes mesmo da psicologia estabelecer suas bases científicas. Por que Kardec fez essa escolha de colocar justamente isso? Vamos ver? Nosso quadro, como se vê, compreende tudo aquilo que se liga ao conhecimento da parte metafísica do homem. A gente estuda isso. Aquilo que transcende é nosso estudo. E aí, estudaremos, isso é o Kardec falando, estudaremos em seu estado presente e no seu estado futuro, porquanto estudar a natureza dos espíritos é estudar a natureza do homem. Então, a gente precisa começar a observar que estudar... deixa eu voltar para lá, porque senão vocês vão ficar lendo. Estudar as coisas do espírito é estudar o homem, seu autoconhecimento, sua busca interior. O tempo todo a gente vê os livros, e o livro dos espíritos fala muito desse autoconhecimento necessário. Ele fala da nossa transformação. Como é que a gente vai se transformar se a gente não se conhece? Como é que a gente vai modificar o que está em nós sem essa busca interior? Então, ele justamente aqui, ó, quando ele fala em metafísica, é tudo que se relaciona, em alguma medida, às manifestações de ordem psíquica. Então, tudo que é psíquico está envolvendo os estudos da doutrina espírita. A gente já estuda. A gente só não pensa nisso o tempo todo.
né? Então, a doutrina espírita já está totalmente envolvida com a psicologia. E Kardec percebia isso. Não é somente desenvolver a inteligência, o de que os homens necessitam, mas de elevar os seus sentimentos. Então, ele estava preocupado de que a gente começasse a só se intelectualizar e esquecer que a gente precisa cuidar dos nossos sentimentos. E aí envolve as nossas emoções, entender as nossas reações. Então, estudar essas coisas que parecem que são coisas de fora e não de dentro, nosso escopo também, é nosso motivo. A gente precisa estar fazendo isso também, porque ele buscava isso. Ele já entendia que isso era importante para a gente. E mais na frente a gente vai ver o porquê disso. Ele vai falar das questões de progresso. E eu estou até me adiantando, vamos lá. A inteligência sozinha não é capaz de eliminar as mazelas da alma, nem tornar o homem melhor. A gente vê hoje. Quando que vocês pensavam que iam poder falar com as pessoas? Eu me lembro que tinham já ficção científica que falava disso antigamente, né? Que poderia falar com uma telinha que poderia falar com a gente. Quando que a gente imaginou que poderia ter um celular que é quase um computador? Muitas coisas a gente resolve nele. Quando a tecnologia avançou muito, e eu acredito que vai avançar mais ainda, porque está muito rápido. De um ano para o outro, a gente só vê coisas. Outro dia eu estava vendo que já tem carro, já estão querendo lançar o tal do carro voador. Então, a gente vê que o intelecto tem avançado. Mas e a moral? A moral de todos nós. Como é que tem acontecido isso? Será que ela tem acompanhado essa evolução? E se isso é uma característica desse mundo nosso de regeneração, né? De ter tanta evolução tecnológica, mas a moral ainda está faltando, a gente precisa trabalhar para que isso aconteça. E provavelmente, muitos de nós, daqui da Casa Espírita, temos compromisso com esse mundo. E aí, com esse mundo de regeneração, sim, mas está nessa transformação. E a gente, quando ele alerta lá da questão psicológica, a gente tem que mudar o ser, o íntimo de todos nós, ajudar todo mundo a repensar. É trabalho de cada um? É trabalho de cada um se renovar. Mas a gente também se associa, a gente está no coletivo, a gente está junto, a gente precisa se dar as mãos para fazer essa mudança que é necessária. Estou indo muito rápido. Tá tudo bem? A psicologia, na atualidade, ensina que as virtudes se desenvolvem de dentro para fora. Imposições de comportamentos ou negações não irão construir um homem de bem. Ninguém deixa de sentir inveja ou ciúmes porque sabe que não deveria senti-los. Desculpa, tem um negócio a mais. Podemos apenas camuflá-la. Não adianta a gente saber que não, inveja é ruim. É igual eu falar assim para a criança, empreste o seu brinquedinho para um amigo. Só que ele não entende por que ele pode emprestar, que ele tem que emprestar para um amigo, porque às vezes aquele amigo vai destruir o brinquedo. Né? Então, assim, a gente precisa ainda desenvolver em nós todos esses sentimentos. A gente vê assim, eu sinto raiva. Não adianta eu fingir que eu tenho raiva, não. Eu vou, às vezes, desenvolver um problema no coração. Eu tenho que entender meus sentimentos, ver a causa primeiro e aí começar a combater. Desculpe, gente. Ver a causa e começar a combatê-la. Então, quando a gente sente os sentimentos de inveja, de ciúme, qualquer um de nós se perguntar, ninguém aqui vai dizer assim, não, é maravilhoso. Ninguém vai dizer assim, é o melhor dos sentimentos. Mas
A gente não deve camuflar isso. A gente deve identificar que a gente tem ainda esses sentimentos, porque é só assim, paulatinamente, nós conseguiríamos eliminá-lo. E não negando. A gente já teve anos de repressão na época do catolicismo, né? Principalmente assim, da Idade Média e depois o restante dos anos, em que a gente reprimia muita coisa. Tudo era pecado. A gente não está mais nessa época de achar que tudo é pecado, de sentir que culpa por tudo. A gente, na realidade, está no período de poder olhar para a gente, admitir que a gente tem esses sentimentos, e aí a gente vai burilando. E a gente não extermina de uma hora para outra. Porque se eu camuflo, você bota para debaixo do tapete, vai aparecer como sintoma. Vai aparecer, quando eu assim, menos esperar, eu vou projetar em uma pessoa. Eu vou ver se, nossa, como aquela pessoa é invejosa. Mas aí, às vezes sou eu que estou sentindo isso, porque como eu não consigo ver em mim, eu começo a usar as outras pessoas como espelho. Então a gente precisa desse esforço interno de ir caminhando. E a psicologia, ela, como eu já disse ali, ela já estava desde o princípio dentro da casa espírita. Não é nenhuma novidade. Na realidade, a dizer que, por exemplo, tem a ABRAP foi necessária mais para os psicólogos do que propriamente para a psicologia em si ou para o espiritismo. O espiritismo já deveria dialogar muito com isso. Ciência espírita e ciências humanas. Kardec, vou voltar. Queria que eu tentei marcar tudo, mas como mudou de programa, ele não está mostrando um a um. Kardec, ele demonstrava muita preocupação com o progresso. Com o progresso e mais, que a doutrina espírita, ela acompanhasse o progresso. E que ela tivesse uma vida futura, porque ele sabia do seu limite, né? Ele não ia ficar séculos e séculos divulgando a doutrina espírita, codificando. Então ele sabia que ele tinha que pensar e que tinha que dialogar conosco sobre como que isso poderia ser feito. E aí, na Revista Espírita, edição de 1968, Kardec... 1800? Digitei errado, né, gente? Desculpa. Demonstra preocupação em assegurar a unidade do espiritismo no futuro. Acreditava que não lhe cabe fechar a porta a nenhum progresso, com pena de se suicidar, assimilando todas as ideias reconhecidamente justas, de qualquer ordem que sejam, físicas ou metafísicas. Ela jamais será ultrapassada, constituindo isso uma das principais garantias de sua perpetuidade. Quanto mais a doutrina espírita absorve o conhecimento que vem surgindo e dialoga com ele, mas para a manutenção da doutrina, que a gente não crie rigidez com relação ao novo. A gente tem tendência a ter medo, né, até do novo, né? Mas a gente precisa usar aquilo que nos serve. Dialogando, a gente vai ficar com aquilo que serve para o nosso desenvolvimento e a nossa manutenção. Porque Kardec sempre dialogou com as ciências. Kardec nunca deixou de olhar para frente e para o futuro. Ele enxergava a doutrina espírita à frente e nunca foi distanciada das coisas. Kardec, ele espera que a ciência espírita dialogue com as demais ciências para não correr risco de se aniquilar. Desenvolver não pressupõe mudar a estrutura ou descaracterizá-la, mas sim fazer crescer e torná-la mais forte. A ideia de se envolver ou estudar ou perceber, eu sei que
a gente tem visto a necessidade de estudos, por exemplo, mais aprofundados da Gênese, e eu acho isso importante. E aí a gente não pode esquecer que estudar a Gênese muitas vezes é estudar a história, é uma ciência. Então a gente vai ter que dialogar com aquelas pessoas que estudam esses momentos da vida, que trazem... Eu me lembro que quando o Haroldo lançou aquele livro dele, O Evangelho, que ele traduziu na realidade, eu fiquei encantada porque muitas vezes ele trazia nos verbetes a história, o contexto. Então a gente precisa entender que isso é acréscimo. Hoje, a gente quando pensa lá na agulha no camelo, né? O camelo na realidade não era um animal, entendeu? Ele se fala que era um pórtico, ou era também um negócio que se enfiava, né? Tipo, o próprio pelo do camelo que virava uma corda. É uma corda. Essa parte eu não sabia, mas eu sei que pode ser um pórtico, uma entrada. Então, a gente às vezes, quando a gente acessa essas informações, elas dão luz, porque como a gente até ia, né? Passava direto. Enfim, a gente passava direto nas informações, mas só que a gente, quando entende, fica muito melhor. Você não tem razão, verdade. Assim fica muito mais fácil entender, né? Então, assim, a gente buscando o conhecimento vai aprendendo. As ciências já estão na casa espírita. Como eu falei, se você estuda a Gênese, você vai dialogar com a história. E aí eu trouxe, depois até vou ler, mas assim, vou direto para a pedagogia, porque eu acho melhor a gente falar disso. Como é que a gente vai fazer evangelização espírita sem estudar pedagogia? Como é que a gente consegue? Eu vejo que tem já nos SAPSES, a gente traz as ciências sociais para dialogar com a gente, porque a gente traz o pessoal da assistência social, que sabe pensar como é que a gente vai lidar com as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, a gente precisa entender que a gente está mais dentro da ciência do que fora dela. A gente dialoga mais, eu não estou falando nada de novo. Eu apenas estou querendo ampliar a lente de vocês para vocês perceberem que vocês já fazem isso, mesmo que nunca tinha notado. As ciências, e eles estão fortemente ligados ao nosso cotidiano. Temos associações como a Médico Espírita, a AME, né, que estudam aspectos da saúde e da doença, e da espiritualidade também. Eles produzem muito, tem muitos livros produzidos lá na AME Brasil, nas AMEs espalhadas em Minas e São Paulo, no Rio Grande do Sul. E a associação que eu estou, né, agora, que é a ABRAP, ela tem uma função mais de cuidado com os outros, né, de tratamento. Mas nós também nos predispomos internamente de estudar. Então a gente faz isso e a gente se estimula, a gente vive fazendo curso, a gente faz curso online, faz curso da ABRAP Brasil, porque a gente não pode parar de estudar. O estudo é importante para que a casa espírita fique forte. É com a doutrina que a gente mantém a casa unida e fortalecida. É com o estudo que a gente faz isso. Então, a gente já tem a ciência. O que importa é o seguinte, às vezes, a gente, por exemplo, tem muitos livros que indicam outros.
custa nada a gente dar uma lida, olha, amplia nossos horizontes para ver o que aquilo dali está falando para a gente. E a gente nunca deve sentir receio de estudar. Todos nós somos capazes. Uns vão entender um pouquinho mais rápido, outros mais lento, e a gente sabe disso por quê também. Hoje, a gente sabe que existem diferenças enormes nos estudantes da escola. Cada um aprende num tempo. Uma professora que trabalha com alfabetização já sabe. Vai ter aluno que vai já no primeiro, segundo mês já está lendo, outro só vai, às vezes, vai encerrar aquele ano, não vai conseguir ler, só vai despertar no ano seguinte. Então, a gente precisa observar que a gente pode ir aprendendo e que a gente não deve olhar o desenvolvimento do colega. Existe o nosso desenvolvimento. E a gente tem que olhar a nossa capacidade. E a gente vai aos poucos. Desculpa. As ciências têm possibilitado desdobramentos teóricos, instrumentos metodológicos que dão mais consistência à doutrina. E aí eu dei aquele exemplo da pedagogia. Tudo bem até agora, gente? Fora minha tosse, né? Se não fosse isso, tá... Não precisa não. Isso daí deve ser o tempo mudando. Espiritismo e a psicologia das emoções. Na questão 908, eu tirei um pedacinho de lá e fala o seguinte, do Livro dos Espíritos, tá? As paixões são alavancas que descomplicam, né, tá errado ali, as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas em vez de dirigi-las, deixam que elas o dirijam, o homem cai. Então, as paixões, elas existem, e aí elas vão complicando. Quando elas acontecem, né, elas nos envolvem, elas às vezes complicam as coisas, né? A gente tem medo de ter uma reação. O pânico é muito isso, né? A pessoa tem medo de perder o controle de tudo, porque ela começa a sentir um monte de coisa. A gente precisa entender que as paixões complicam, mas se nós estivermos nos trabalhando, a gente não cai, porque existe, ele está pedindo para a gente o quê? Que a gente vá se estabilizando para que isso não aconteça com a gente. A gente não tem que ser dominado, a gente tem que dominar hoje o que está acontecendo conosco. E aí não é dominar colocando para debaixo do tapete, camuflando o que eu estou sentindo. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que rir, também. Se tiver que falar uma coisa que às vezes está me incomodando, seja sincero. Existe um conceito que é da não violência. A gente pode falar muita coisa para os nossos pares sem ser violento. A gente às vezes usa palavras mais duras, né? Que aí o outro se toca, mas a gente pode ser sincero sem ser violento. A gente pode comentar as coisas, a gente não pode não deixar de falar o que está sentindo, mas a gente não precisa ser violento. O Espiritismo fala disso pra gente. Como é que a gente vai ser caridoso? Às vezes, por mais que a gente seja uma fala educada, mas é violenta. Então a gente precisa buscar esse controle da gente para que a gente não reflita em nossas ações essas paixões que nos fazem cair. Tá entendido? Ou ficou complicado? Para Kardec, que todas as paixões têm sua origem num sentimento ou na necessidade espiritual. O sentimento, ele está mais ligado à mente, segundo os estudos da psicologia. Se a gente pensa aqui dentro da casa espírita, a gente vai estar mais ligado ao sentimento a quem? Ao espírito.
E aí ele vai, por isso que é, ou necessidade espiritual. A gente, na realidade, todo tempo, as nossas necessidades têm a ver com as nossas emoções, associada aos nossos sentimentos. Cada emoção produz um sentimento. E aí, sentimento está onde? A gente vai pensar sempre aqui, está na cabeça, né? Que a gente pensa. Mas se a gente tira o pensamento, na verdade é o espírito. O espírito, ele reage às emoções. Ele reage e nos dá posturas, condições e aí até adoecimento. Quando a gente reprime, acontece os adoecimentos. Quem nunca ficou com a garganta ruim porque não falou o que tinha que falar? Quem nunca, porque estava trabalhando em exagero, não ficou com um probleminha no joelho e teve que começar a ficar em casa, no pé, ou ficar descansando para pensar na vida? Às vezes, as coisas momentâneas que a gente passa na vida são coisas que são para nossa reflexão. E aí é o espírito lá comandando. Mas se a gente dialoga com ele e entende o que está acontecendo conosco, a gente não precisa passar por essas coisas. Até hoje, não entendemos o codificador. No quê? E continuamos adoecendo fisicamente pela falta de habilidade com a vida emocional. Ele pediu a gente para olhar para esse lado emocional da gente e a gente muitas vezes não olha. Além dos transtornos das relações no lar, a vivência religiosa adultera-se pela falta de contato com nossas próprias emoções. Se eu não olhar para dentro de mim, se eu não encontrar comigo, como é que eu vou amar o outro? Eu tenho que me amar do jeito que eu sou. Se eu não me conheço, eu vou me amar do jeito que eu sou mesmo? Eu me conheço para me amar o suficiente? Como é que eu vou amar o outro? Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos, e ele já tinha dado essa chamada a atenção da gente e a gente deixou passar. Muitos de nós não procuram esse cuidado, não procuram pensar nisso. Quando vai procurar, já está doente. A gente não precisa adoecer, gente. Nós estamos o espiritismo é para nos curar. A gente tem que se curar o tempo todo. E se está difícil, segura a mão de um amigo aqui da Casa Espírita e pensa junto, vamos conversar, vamos dialogar, vamos falar mais sobre aquilo que nos incomoda, mas a gente também precisa de gente para ouvir. Às vezes a gente mais na frente a gente vai falar, a Casa Espírita não tem que se tornar um consultório psicológico, mas a gente precisa se apoiar. E porque a dor abate todo mundo. Eu já vi irmãos de uma casa espírita que preferem ir se cuidar na outra para não falarem que ele é fraco, que ele se deixou, né, não teve fé suficiente, ou a vida o tomou de assalto. Então não precisa acontecer isso. A gente precisa também estabelecer a busca dos nossos irmãos que às vezes param de vir às casas espíritas. Nem todo mundo... Eu frequentava uma casa que a orientadora espiritual falava assim, se você estiver passando mal, tiver com alguma coisa, aí que você tem que ir para a casa espírita. Ela falava isso. Então, assim, eu me condicionei. Quando eu tô pior, eu vou para a casa espírita. E aí, a gente vê que quando a pessoa está desanimada, está doente, é aí que ela para de ir na casa espírita. É o contrário. E a gente, na realidade, tem que se fixar que a gente precisa estar na casa espírita.
A Casa Espírita está aqui para nos ajudar nesse processo nosso de progredir, de avançar, de sermos aqueles que somos os construtores desse planeta que já deve estar, né, na regeneração. Toda vez que paramos para reflexionar, que silenciamos o pensamento, nossa consciência nos estimula a revisão do conceito e postura. Mas como ainda nossa alma não se submete ao raciocínio, acabamos por escamotear, camuflar nossos defeitos. Não sei se vocês têm o hábito de meditar, né? De tentar calar o pensamento, calar as coisas que vêm na cabeça. Isso é muito difícil na correria do mundo que a gente vive hoje. Mas quando a gente para e deixa o pensamento de lado e apenas deixa a consciência dialogar com a gente, ela nos mostra os caminhos. Ela inclusive mostra, e a nossa consciência ou vem de nós mesmos ou dos nossos mentores, né? Eles nos mostram o que a gente deve fazer, mas para isso a gente precisa abrir os nossos sentimentos para entender. Porque quanto mais a gente fica rígido, fechado, fica mais difícil essa compreensão. E a gente ainda é rebelde. A gente muitas das vezes sabe o que é certo. A consciência já dialogou conosco. A gente já ouviu o que deve fazer e mesmo assim o que a gente faz? Tudo ao contrário. E aí a gente vai esperar a dor vir para a gente poder se conscientizar. E não precisa. Porque se a gente... Desculpe, meu amor, vou te dar um exemplo que aconteceu com você, tá? Eu estava outro dia em casa, aí o Jobert, de repente, ouviu o mentor, né, dele, a mentora dele conversando com ele. Aí ele falou assim, nossa, você voltou a conversar comigo. Ele tendo no pensamento. Aí ela falou assim, eu estou sempre aqui, você que parou de me ouvir. Então, para mim, eu gosto muito da mentora dele, né? Que fala umas verdades que eu também aprendo para mim. Mas é verdade. A gente é que não está ouvindo. A gente é que não para o pensamento para poder dialogar com a nossa consciência e até com nossos mentores, né? Opa! Então, eu não podia deixar de falar da Joana. E aí, eu não sei o que é aquilo dali embaixo. O Centro Espírita é um lugar terapêutico. Olha que legal. Já que sua finalidade é libertar os assistentes da ignorância, da sua realidade. Qual é a realidade que os assistentes ignoram? E somos espíritos, exatamente. Isso é uma libertação. Quando a gente aprende que nós somos espíritos, que não acaba com a vida não acaba com a morte, pelo contrário, a vida começa, a grande vida, né? Que a gente fica mais lá do que aqui. A gente está libertando, porque muitos se sentem consolados, aquilo passa a ser algo de cura. Só por esse conhecimento, porque a doutrina espírita é uma ciência. A gente não deve esquecer disso. Ela é uma ciência com muitos conhecimentos e que quando as pessoas acessam esses conhecimentos, elas se libertam. As realizações doutrinárias caracterizam-se como uma psicoterapia valiosa. Então, ela faz vez disso sem ser a própria psicologia. Tendo cuidado de não transformar em clínica psicológica. A gente não deve ter clínica psicológica dentro da casa espírita. Não é para misturar as coisas, não é atendimento psicológico. Ou que faculte a aplicação de terapias alternativas.
Quer dizer, ela fala também que não precisa ter, né, que tem até algumas casas que tem isso, né, algumas aplicações de terapias alternativas, não precisa disso. Isso não é necessário. O próprio atendimento da casa, os estudos, já são uma terapia. Afastando o centro dos objetivos espirituais para o qual foi criado. Quando a gente fica... e isso não é crítica às casas, é pensando junto, né? Quando a gente fica muito voltado para essa questão de curas, de terapias, a gente vai esquecendo que a gente precisa se voltar para as questões doutrinárias. Senão a gente perde o foco. E o foco das casas é realmente você libertar o outro pelo conhecimento. Isso é a libertação, porque quando a pessoa conhece, ela vai se curar sozinha. Existe a fé. Poxa, eu não esqueço da hemorroíça. Gente, ela tocou só as vestes de Jesus, ela teve muita fé ao fazer isso. E ela se curou. A gente também pode fazer isso. Aí vocês falam, mas as vestes de Jesus não estão aqui. Estão na nossa consciência. Muitos de nós, inclusive, já vimos alguns milagres. A gente só não acessa. Mas a gente precisa acreditar. O Evangelho, e aí vai faltar uma parte, já elucidou o prejuízo da culpa. A psicologia e o espiritismo, você pode ver aí, meu amor, no final, esclarecem que ela é o resultado de uma atitude. Não dá para ver, né? Não. Então, a culpa, ela nunca nos ajudou. A gente, quando entra em contato assim, com certos conceitos, seja lá o que for que a gente tenha feito na vida, e aí a gente, vamos dizer, a gente torna-se hoje espírita. E tudo que a gente fez, a gente olha assim, aprende hoje que aquilo que a gente tinha feito era errado. Eu tenho que sentir culpa? Eu não sabia. Ficar com culpa hoje é impedir sua marcha constante para o seu progresso. Porque a culpa te puxa para trás. A culpa, ela não deixa você marchar. Se você fez, deixa nas mãos de Deus. Ele vai cuidar disso. Se tiver que você pagar hoje ou pagar em outra encarnação, é a cargo de Deus. Mas a culpa, ela não pode nos consumir. 15 minutos. Eu acho que eu estou no tempo ainda. Aprendemos que é importante tolerar as pessoas, mas sempre nos incomodamos com algumas. Quando nos esforçamos a tolerar ou nos tornamos arrogantes, menosprezando o outro, ou toleramos pela gente para criticar por trás. Pela frente, não é gente não, tá, gente? É pela frente para criticar por trás. Então, isso daí é uma fala até do Marlon mesmo, quando ele está falando muito dessa questão da Joana. Por quê? A gente, quando a gente não pensa muito no que está acontecendo à nossa volta, a gente, por exemplo, que essa questão da tolerância, de tolerar o outro, os defeitos do outro, o que o outro faz, a gente faz esse exercício, até porque a gente fala muito assim, não, tem que ser caridoso com o outro, né? Mas se a gente não pensa que a gente às vezes não perde um momento de depois, em outra rodinha, falar daquela pessoa que está ausente, ou a gente deixa a pessoa, por exemplo, a gente não permite que a pessoa faça certos trabalhos, ou não participe de certas reuniões, a gente está, na realidade, camuflando a nossa tolerância. Porque no final das contas a gente não está agregando. E aí existe uma coisa dentro da psicologia, na realidade quem falou disso foi Freud, que é a projeção. Quando a gente não cuida daquilo que está dentro da gente, e a gente precisa enxergar isso, porque
O progresso está ali batendo na porta da gente. Aí ele não falou disso, né? Estou já juntando as coisas aqui com a doutrina espírita. Esse progresso está ali. Se a gente não enxerga, a gente começa a olhar para os outros e enxergar no outro aquilo que a gente tem que enxergar na gente. Muitas das vezes, a gente precisa voltar para dentro da gente para poder enxergar e pensar assim, caramba, eu que sou a pessoa que reclamo muito. Eu também reclamo a beça. Por que eu estou me incomodando a reclamação do outro? Eu também reclamo. Então, quando eu consigo me enxergar e vejo que eu também sou uma pessoa que reclamo, eu posso mudar. Só a partir desse momento que é a mudança. Então, a gente precisa desenvolver esse hábito em nós. Antes de falar do outro, antes de pensar que é o outro que tem o defeito, o outro é que tem o problema, vamos pensar na gente. Para poder resolver isso em nós. Geralmente, os que nos incomodam no comportamento do outro têm relação com a nossa vida interior desconhecida. A gente não conhece, por isso aquilo está nos incomodando, porque a gente está querendo conhecer. Sabe o que é isso? A gente precisa conhecer. Aparecem pessoas na nossa vida que parece que é para despertar algo em nós. Seja, quantas vezes a gente, às vezes, tem uma pessoa que dá uma dica de trabalho e ajuda que depois a pessoa some. Ou estudou com a gente nunca mais vê, mas ajudou a gente a estudar. Sabe, a gente precisa entender que nada é por acaso. Nem as pessoas que nos incomodam. Elas também são um ponto em que você tem que olhar e ver assim, aquilo dali, primeiro se perguntar, aquilo dali está em mim? Se não está, como é que eu posso fazer para lidar com esse irmão sem ser falso comigo? Porque não é falso com ele, é falso comigo. Porque eu não estou me conhecendo. A doutrina espírita, aliada à psicologia, nos ensina a tornarmos consciente das nossas imperfeições para conseguirmos, de fato, amar o nosso próximo. Só com a consciência de nós mesmos, que é isso, a gente se ama como somos, nós conseguiremos amar os outros como eles são. Em Joana, encontramos um chamado para o estudo da psicologia, para que possamos, não, isso daí não é possamos, os caminhos para o nosso autoconhecimento, para que possamos ir para o nosso autoconhecimento. Gente, desculpe, meu computador hoje foi assim um dia difícil para chegar aqui, até o computador estava ruim, até aqui, vou falar. Freud, ele por um momento ele cita Freud nas questões da sexualidade, e eu tinha falado da questão da repressão principalmente na Idade Média. A repressão sexual, ela causou muitos danos. E Freud, que ele foi muito combatido pelas questões, até hoje ainda muito difícil, porque é tabu, né, se falar de certas coisas, mas quando ocorreu essa repressão, a gente começou a ter várias doenças mentais. E essas doenças mentais que foram estudadas por Freud, ele percebeu que eram muito dentro da repressão. A gente, ele não lidou com isso, com as reencarnações, mas provavelmente muitos que estavam reencarnando naquela época eram pessoas que tinham sofrido essas repressões lá nos séculos anteriores, e aí quando encarnam com essas mazelas no perispírito e no espírito. E aí elas vêm com esse adoecimento. Então ele resolveu uma forma de cuidar delas, que foi pela psicanálise, quer dizer, fazendo essa análise do que ela trazia, dos conteúdos que eles traziam, para poder resolver e curar essas doenças, que muitas vezes não conseguiram, mesmo no encarne, mas ele não sabia disso. A gente sabe que tem certas coisas que a gente não consegue exatamente no encarne. Às vezes vai ser resolvido no outro. Não que a gente não deixe de buscar, mas a gente às vezes vai ser resolvido só no outro. A gente tem na doutrina espírita
as leis morais para nos ajudar a harmonizar, inclusive, essas questões da sexualidade. Quando a gente entende, aprende e internaliza as leis morais, elas nos ajudam no processo de entendimento. Então, ela também acaba sendo o quê? Terapêutica. A gente não olha para a doutrina espírita com esse olhar de terapia para nós, pois ela é. Freud explicou, por exemplo, a diferença da repressão e da sublimação. São dois conceitos que tem em Freud, mas basicamente é o seguinte: tem a repressão sexual, que é o quê? A pessoa não vivenciar os desejos, a libido dela no âmbito da sexualidade, mas existe também uma forma de lidar com essa sexualidade que é a sublimação. E a gente na casa espírita faz muito isso, se você perceber, um monte de gente trabalhando, se envolvendo em atividade, a gente acaba também na caridade sublimando essa energia, porque é uma energia potente que está em nós e que a gente, quando coloca ela a serviço da educação, da caridade, ela faz maravilhas. Ele mesmo falava, a civilização se desenvolveu por conta dessa energia, porque as pessoas que tinham essa energia e alocaram para estudar, para desenvolver as cidades, para desenvolver o humano, elas sublimaram essa energia, tudo bem? Em vez de reprimir. Não precisa reprimir. A gente pode usar de uma forma melhor. Então, a Mônica, se eu não falar disso, a Mônica me pega. A gente tá para iniciar agora no ano de 2025 oficinas com jovens sobre emoções. E aí ela pediu para que eu comentasse, porque a gente vai fazer uma primeira oficina agora em janeiro, mas a ideia é que seja depois uma oficina um pouco maior, com pelo menos 6 encontros, na verdade uns 6 encontros. E aí eu pretendo fazer, eu que vou ministrar, um de férias em janeiro e outro de férias, nas férias do meio do ano. Que a ideia é justamente trabalhar isso já nos jovens. A gente não está pretendendo que se resolva tudo, mas ali a gente vai poder ver se tem alguma questão, aí encaminha, ajudar os jovens a se conhecerem, né? Eu acho que está faltando muito disso também, esse autoconhecimento das emoções neles também. Então, a gente acha que isso é urgente. Então a gente vai começar com uma oficina, vamos ver como é que vai ficar, como é que a gente vai fazer. A propaganda começa agora em dezembro, pelo Instagram, e aí a gente vai fazer isso em janeiro, seja com quantos jovens forem, tá bom? Eu agradeço a vocês, e aí eu estou colocando aqui o Instagram da ABRAP, o telefone de contato, caso vocês queiram entrar em contato com lá atende pessoas que são vulneráveis, que tem, na realidade, as pessoas que não têm recursos para pagar. A gente tem uma triagem, então é só ligar, se vocês conhecerem alguém, pode encaminhar para lá, funciona lá no Porto, e por enquanto, né? Porque na realidade a ideia é que a gente pudesse ter polos nas casas espíritas, né? De atendimento. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Termino um pouquinho antes.